Hoje vamos falar sobre direito e literatura. Recentemente participei de um júri que deixou uma forte impressão em mim. Um réu desferiu 6 tiros a queima-roupa em seu próprio irmão. Na verdade, eram 3 irmãos envolvidos em um imbróglio familiar. O irmão mais novo pediu ao irmão mais velho que lhe devolvesse a chave do carro. Ele não só não devolveu, como ainda o desrespeitou de maneira assintosa na frente de várias pessoas que estavam em um bar. O pai também pediu ao filho que devolvesse a chave do carro ao seu irmão caçula. Ele também o desrespeitou com palavras de baixo calão e chegou inclusive a empurrá-lo. Nesse intervalo de tempo, o irmão do meio tomou conhecimento dos fatos, ficou bastante indignado, passou em casa, acondicionou um revólver 38 na cintura e resolveu esperar pelo irmão num lugar que ele sabia que era um percurso habitual dele. Os dois então começam a bater boca de maneira ríspida e o réu desfere 6 tiros a queima-roupa na vítima, que tombou o corpo sobre o volante. Foi designada a sessão do júri e uma das testemunhas ouvidas foi o pai de ambos, que, visivelmente emocionado, disse que o filho que estava sendo julgado naquela oportunidade era o arrimo de família, uma pessoa muito prestativa, muito boa, e que, por outro lado, a vítima era alguém muito ruim e que, por diversas oportunidades, já havia batido nos próprios pais. Disse ao júri que aquele caso se encaixava perfeitamente no contexto do romance Crime e Castigo do grande escritor russo Fyodor Dostoiévski. A história se passa na cidade de São Petersburgo do século XIX. O personagem principal, Raskolnikov, é um jovem de 23 anos que teve que abandonar por problemas financeiros a faculdade de Direito. Ele então passa a penhorar bens com a velha agiota, Aliena Ivanova. Mas de repente uma ideia começa a tentá-lo. Ele diz, ora, essa velha é um piolho, alguém que faz mal a um número infindável de pessoas, e por outro lado ele, Raskolnikov, é um jovem cheio de vida, cheio de projetos. Se porventura ele vier a matá-la, ele não traria um grande bem à coletividade? Afinal de contas, grande parte do dinheiro que ela retém consigo poderia, por exemplo, ser utilizado em benefício dos pobres ou de outras ações beneméritas. Quando ainda era estudante de direito, Raskolnikov escreveu um artigo dividindo os seres humanos entre pessoas ordinárias, que são aquelas que sempre têm que cumprir as leis, e pessoas ordinárias, que são aquelas que, para fazerem valer a força de suas pretensões, muitas vezes podem passar por cima das leis, dos códigos e das convenções sociais. Ele diz, ora, por que ele, Raskolnikov, não pode matar? Se Napoleão, por exemplo, já matou milhares de pessoas e mesmo assim foi condecorado como herói. É preciso contextualizar. Dostoiévski desenvolve a sua literatura na segunda metade do século XIX. Ele é um cristão fervoroso que combate os males que ele entende que afligia a sociedade da sua época, como o relativismo ético e o niilismo, que é a refutação de todos os valores. Até aquele momento, a religião era o alicerce que dava sustentação à vida comunitária. Mas a partir daquele momento, começa a existir uma refutação enfática e veemente quanto à divindade. Chega a se falar metaforicamente na morte filosófica de Deus. E uma questão inquieta Dostoiévski. Ele diz, ora, num mundo em constante ebulição e em que a religião não representa mais um fator de amarração ética das condutas, quais os valores vão permanecer ativos? Em Crime e Castigo, ele leva às últimas consequências a indagação sobre a validade do direito penal. A lei vale sempre objetivamente ou ela poderia, mediante alguns argumentos nada plausíveis, ser revogada ou suspensa? O caso de Congonhas ainda era mais emblemático, pois enquanto Raskolnikov utilizou-se de um raciocínio de ordem aritmética ou utilitarista ao dizer que a morte da velha traria um bem para várias pessoas, o réu em Congonhas disse que se não matasse o irmão, esse irmão continuaria prolongando indefinidamente o sofrimento dos seus pais, que já eram pessoas com idade avançadas e saúde frágeis. No final de Crime e Castigo, Dostoiévski apresenta a solução para o problema que ele levantou no início do livro. Ele conclui pela aplicação inquestionável da punição penal, por isso o binômio que dá título ao livro, Crime e Castigo. Raskolnikov se apaixona por uma prostituta chamada Sônia
e em um diálogo denso que tem com ela, ele admite que o que o levou ao homicídio não foi nenhuma ideia magnânima, mas sim o egoísmo em sua forma mais crua e latente. Ressaltei ao conselho de sentença a necessidade de prevalência do direito. Disse aos jurados, ora, se formos explicar a sociedade pelos autores contratualistas, nós vamos perceber que no início dos tempos existiu o chamado estado de natureza, em que cada ser humano tinha uma liberdade limitada. Mas como diz Thomas Hobbes, mesmo o mais forte e poderoso dos homens precisa dormir, e nesse momento ele pode ser alvejado subrepticiamente pelo mais fraco e débil dos seres humanos. Por isso as pessoas perceberam que esse estado de coisas não era bom e que precisavam entregar parte dessa liberdade limitada a um órgão, que é o Estado, que Hobbes o chama de o Leviatã. A partir desse momento, somente o Estado ou o Poder Judiciário possui o monopólio da força e a capacidade de ditar o direito para os casos concretos. Eu gosto da expressão contrato social porque ela gera direitos e obrigações às partes. Enquanto o cidadão tem o direito de cobrar do Estado a defesa de sua vida e de seus bens, este mesmo cidadão que assinou ficticiamente esse contrato tem o dever, de natureza inafastável, de não agir pelas próprias mãos, não surrupiar uma função que é exclusiva do Poder Judiciário e de submeter todas as questões que porventura surgem em sua vida, como uma questão de direito de consumidor, de família ou de direito penal, à solução de um órgão imparcial, que é o Poder Judiciário, e uma vez que haja o trânsito em julgado ou esgotamento das vias recursais, submeter-se impreterivelmente à solução que pacifica o conflito. Essa é a regra de ouro da sociedade. Em um Estado democrático de direito, não existe solução fora do ordenamento jurídico. Não existe solução fora da democracia. Foi isso que entendeu o conselho de sentença, que reconheceu a responsabilidade do réu e o condenou por homicídio qualificado. Júris são experiências marcantes e que deixam lembranças significativas naqueles que atuam em plenário. Grande abraço a todos.